Olá, boa tarde a todos. Me escutam bem? Tá bom o áudio? Oi, alguém pode confirmar o áudio, por favor? Está bem? Tá bom, Sandro. Boa tarde. Ouve-se bem. Tá, muito obrigado, Bruno. Bem, vamos dar início aí. Uma boa tarde a todos aqui em Portugal. Boa tarde aos que estão no Brasil, os que estão ao vivo e os que escutarão essa gravação posteriormente, né? Primeiramente, desejar um feliz outono para todos aqui da Europa. Hoje começando o equinócio de outono, né? E no Brasil, equinócio de primavera. De todos os movimentos siderais, astrológicos, astronômicos, sem dúvida alguma, os equinócios sempre foram os mais, diríamos assim, cultuados, né? Desde as culturas antigas do Egito, você vê a edificação das pirâmides e de outros templos egípcios com alinhamento relacionado aos equinócios. O ciclo de pedra, Stonehenge, dos celtas, dos druidas, né? No México, a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua e Quetzalcóatl também com referência astronômica aos equinócios, solstícios. Yucatán, pirâmide de Chichén Itzá, que tem um dos fenômenos mais interessantes, só acontece nos equinócios, né? Então, a palavra equinócio, a gente sabe do latim, equinócio significa dia igual à noite. Então, são dois períodos no ano, 21 de março e 21 de setembro, aonde o dia tem a mesma duração da noite. E em lugares diferentes do planeta acontecem fenômenos distintos, né? Enquanto o hemisfério sul recebe a estação da primavera, das flores, que anuncia os frutos, as árvores frutíferas, né? Aqui o hemisfério norte já as árvores começam a ficar com a tonalidade amarelada, as folhas avermelhadas, começam a cair as folhas e a natureza já se prepara para o inverno. E isso tudo tem uma simbologia muito grande, né? Um fluxo, refluxo da vida, da luz e das trevas. E os antigos conheciam muito bem isso, e nós, estudantes gnósticos, como estudantes ou estudantes do conhecimento, buscadores do conhecimento, conhecemos as influências dessa movimentação dentro da natureza interna no ser humano, no microcosmos e ao nosso redor, né? Então, queria aproveitar ainda, dar uns avisos antes de começar. Quero primeiramente me desculpar aí com o pessoal de Coimbra, o José, a Fátima. Não estou vendo se está por aqui acho que é Graciela o nome dela. Enfim, o pessoal que fez um evento ontem, estavam em um evento em Coimbra, próximo a Coimbra, chamado Encontro da Paz, me convidaram gentilmente. Eu não pude estar presente, eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive uma fratura num dente, e aí eu tive que fazer uma cirurgia com corte na gengiva, né? E isso foi na quinta-feira passada. E aí fui trabalhar, os pontos romperam, fiquei com uma hemorragia que durou 30 horas de sangramento na boca. Então me complicou muito. Eu estou até falando devagar, falando baixo, pausado, porque nem poderia estar falando muito, né? Então estou em estado de recuperação. Por isso eu não pude ir ontem lá, tá? Vocês me desculpem, José, Fátima, me desculpem que eu não pude ir por conta dessa cirurgia mesmo, tá bom? Mas com certeza... Correu tudo bem? Foi tudo bem. É que eu fui um pouco negligente e acabei indo trabalhar no segundo dia, e aí rompeu os
pontos e deu um sangramento que demorou muito, 30 horas para acessar, né? Mas estou me recuperando bem, estou me recuperando. Então, eu queria só me desculpar e justificar a minha ausência. Tudo bem, tudo bem. A gente estivemos também com vocês, estivemos com todos vós em pensamento. Com certeza. Energia para toda a gente. Foi muito bom, foi excelente. Maravilha. Foi um encontro maravilhoso em que a gente se uniu mais uma vez para ajudar o planeta e para ajudar as pessoas. Tenho certeza. Fico feliz e que venham mais eventos desse para a gente poder... O ano queremos alargar isto a Cabrum, que é uma aldeia comunal, que estão também todos... Tiveram lá um milagre autêntico, porque o fogo andou de volta e a polícia, a GNR, mandou-os tirar, foram obrigados a sair das suas casas e eles queriam ficar. Aquilo é num buraco, é perto de Viseu, e foi um milagre, porque choveu nessa noite e então a Fátima ficou maravilhosamente satisfeita. Foi brutal. Aquilo foi mesmo emocionante quando eu soube que tudo estava bem e que as casas ficaram todas e aquilo é assim numa entrada para baixo e ardeu tudo por cima e em volta e salvar, e eles ficaram salvos. E só pode ser, e eu disse, olha, são os nossos, a nossa fonte divina que vos protegeu e ele já estou tão grata, estamos todos gratos. Graças a Deus. Realmente, para quem... Para o ano a gente combinou juntar-nos todos. Maravilha, que assim seja e esperamos estar juntos. O pessoal que está no Brasil, que não está acompanhando, Portugal, há mais ou menos 15 dias, 3 semanas, tem tido muitos incêndios. Muitos incêndios, muito feio mesmo. Inclusive aqui próximo, coisa de 1 quilômetro da nossa casa... Ardeu tudo também, foi bem feio. Assim, eu nunca tinha passado por essa experiência, chegando do trabalho por volta de 6h15 da manhã, escuro ainda, e o horizonte a 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, tudo vermelho, assim, você só via as chamas, uma coisa assim bem forte, uma experiência assim, muito impactante. Foi. E o céu coberto... Foi um pesadelo grande. Graças a Deus que vocês estão todos bem, vocês e seus familiares, então... Eu até queria, com um amigo, íamos lá, Cabrum, para os ajudar. Ai, não venho. E havia mais amigos de Coimbra para ir a Cabrum para os ajudarem a combater o fogo. Ai, não venham porque não vale a pena, porque a GNR não deixa. E, portanto, ficaram muito gratos, porque nós estávamos na disposição também de ajudar, não é? Graças a Deus. Mas que bom que deu tudo certo, né? Que houve essa misericórdia divina e não atingiu... Aquilo foi um milagre. Aquela gente ficaram tão sensibilizados. Como é que é possível o fogo estar em todo lado e só não foram ali? Aquilo é assim num buraco, tem muita água e pronto, foram protegidos. Claro. Só pode. Como diz a frase aqui que está na imagem, na tela, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa compreender, né? E aqui no nosso encontro da paz, já agora só um minuto, estavam todos a pensar que ia haver chuva e para aqui e para acolá e que havia vento, e eu disse, não vai haver vento, a gente vamos ser protegidos porque estamos a fazer um trabalho para o universo, um trabalho para a Terra, e portanto vamos ser protegidos. Tenham fé, acreditem, porque não podem ter medo, não podem duvidar, porque isso vai acontecer. Já aconteceu uma vez em que as coisas correram muito bem, não houve ventos, não houve chuva, porque fomos protegidos. E eu ontem passei essa informação lá ao grupo, na reunião geral, que estava toda a gente feliz. Foi brutal. Que bom, portanto, tivemos um sol maravilhoso, tivemos sem vento, sem nada, tivemos até às 10h30 da noite, reunimos às 10h30 da noite a fazer o balanço. Toda a gente ficou a adorar aquilo, mais uma vez, e veio gente de muitos lados do país e também alguns estrangeiros estavam presentes. Graças a Deus, maravilha. Parabéns aí aos organizadores e que venham mais eventos como esse. Okay. Gente, eu gostaria de dar só alguns avisos antes de nós começarmos. O tema é um pouquinho extenso, mas eu vou ser rápido, tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer as doações, as contribuições para a divulgação da Gnose. Nós atingimos a meta de divulgação, que era de €300, aproximadamente R$ 1.900.
Então, entre doações de Portugal e do Brasil, nós alcançamos mais ou menos R$ 1.900, cerca de 300 euros, e amanhã vai ser pago o boleto do Facebook para impulsionamento, para divulgação, e eu vou enviar no grupo a cópia do pagamento do boleto. Tá, ok? Então, agradecer imensamente a todos que se uniram à causa de difusão da gnoses, difusão do conhecimento, da cultura gnóstica à humanidade. Tá? Outro Eu vou querer participar, porque eu estive muito envolvido com estas coisas, também com doentes, e portanto, não estava a par disso. Fique tranquilo, José. Gente, então, um aviso muito importante, assim, o mais importante é o seguinte, esse grupo que vocês estão, atenção, o grupo que vocês estão de WhatsApp, esse grupo será o grupo utilizado para receber os novos inscritos para a nova turma que começa dia 13 de outubro, online, às 15 horas. Atenção, então, esse grupo que vocês estão, ele vai ser o grupo, ele é sempre o grupo que recebe quem está chegando para as turmas novas. Hoje, vocês estão entrando na fase avançada, vou já falar sobre isso. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar um outro grupo de WhatsApp e vou enviar, vou enviar no grupo ainda hoje, um grupo para que os que estão acompanhando o curso, os que estão conosco, entrando na fase avançada desse curso de gnose, deverão migrar, entrar nesse outro grupo, que será o grupo da fase avançada, tá? O grupo que vocês estão hoje recebendo os avisos, ele vai continuar funcionando, só que ele vai ser para receber os novos, os que vão chegar para o curso novo. Estão entendendo? Então, vai ser um grupo novo que eu vou enviar para vocês, tá bom? Então, eu vou enviar também, a partir de hoje, a cada 2 dias, eu vou enviar um cartaz diferente para divulgação, para vocês poderem colocar nas redes sociais de vocês, divulgar para os conhecidos, Facebook, Instagram. A cada 2 dias eu vou colocar um cartaz diferente, chamando para o início do curso do dia 13 online. Tá? Esse é o online. O pessoal que está em Portugal, dia 26 de outubro, nós começaremos uma turma presencial em Porto, e dia 27 começaremos em Coimbra. Ok? Dia 27 nós começaremos em Coimbra. Então, eu vou manter vocês informados. Então, quem tiver conhecidos, amigos, etc., em Porto e em Coimbra, saiba que nós teremos encontros presenciais. Em Porto será os sábados, às 15 horas, e em Coimbra será domingo, às 17 horas. Estamos vendo a possibilidade de que seja pelo menos 2 vezes por mês, tá? Mas vamos mantê-los informados sobre tudo isso, tá? Então, o mais importante hoje é que vocês deverão migrar. Os que estão ativos, que estão assistindo o curso, acompanhando as palestras, estão entrando hoje na fase avançada do curso, deverão migrar para um outro grupo que eu vou assinalar, vai estar bem assinalado, eu vou colocar lá no grupo, tá bem? Então, na semana que vem, olha só, na semana que vem, os materiais de estudo não serão postados nesse grupo que vocês estão atualmente. Já vão ser postados no grupo avançado, no grupo de WhatsApp da turma avançada. O link, domingo que vem do nosso encontro, já será postado no outro grupo do WhatsApp da fase avançada, que eu vou mandar o link para vocês. Estão entendendo? Sim, sim, Alexandre. Obrigada. Nós te agradecemos, mas pode fazer pergunta. Acho que é Henrique, né? Que levantou a mão? Alguém levantou a mão e sumiu aqui. Pode falar, amigo. Tenho uma dúvida. Devemos abandonar o outro grupo? Olha, neste onde estamos agora? Podem sair, não tem problema nenhum. Podem sair, mas esperem primeiro eu mandar o link para vocês entrarem no outro grupo, tá? Muito bem. Quando vocês entrarem no grupo avançado, vocês podem sair tranquilamente desse grupo, que ele vai ser utilizado já para a turma nova. Então, vai ser link do horário deles, que é o horário das 15 horas. Vão ser os mesmos materiais que vocês já receberam, entende? Então, quando entrarem para o grupo avançado, podem sair do outro grupo, não tem problema nenhum. Tá muito boa a sua pergunta, viu? Muito obrigado. Tá bem? Então, esses são os avisos. Se tiverem alguma pergunta, fique à vontade. Tá? Então, como eu estava comentando, hoje
nós estamos entrando na fase avançada. Tá? Lembra-se que os grupos de gnose, nosso, como a Associação Cultural Gnóstica Samuel Laxman, nós nos organizamos dessa forma. Nós temos câmaras públicas, palestras, workshops, minicursos, etc., que conduzem as pessoas à primeira câmara, que é esse módulo que vocês estão realizando há aproximadamente 3 meses, acredito, 2, 3 meses, né? Então, essa é a primeira câmara. Agora vocês entram na primeira câmara avançada. Ou seja, para essa próxima fase, só continuam as pessoas que realmente estão acompanhando o curso, né? Então, parabéns por terem chegado até aqui. Hoje começamos a câmara avançada. Hoje nós temos um tema da área de anatomia oculta, um tema muito legal, muito interessante. É metafísica e anatomia oculta, mas o principal, o tema de hoje, ele é uma preparação para os 2 temas das próximas semanas, que serão os temas de alquimia, onde nós vamos falar sobre alquimia, sobre o tantrismo, sobre a transformação das energias. É a grande chave do conhecimento da autorrealização, é o grande diferencial, diríamos assim, da gnose, e é o que as antigas escolas iniciáticas conheciam como a chave dos grandes mistérios, como o grande segredo de algumas outras ordens iniciáticas. Então, semana que vem falaremos sobre alquimia, sobre a transmutação, sobre a transformação da energia, sobre o tantrismo. Então, serão os 2 domingos posteriores. O tema de hoje é uma preparação para isso. E aí, nessa primeira câmara avançada, ela tem uma duração média de 2 meses, no máximo, e aqueles que chegarem até o final poderão ser convidados a participar da próxima fase, que é a segunda câmara. Sobre isso falaremos daqui a algumas semanas, especificamente no tema de transição do curso, tá? Então, por isso que a gente vai migrar vocês para outro grupo do WhatsApp, porque vocês vão passar a receber informações já de avançadas e palestras avançadas, e livros, etc, etc. Tá bom? Então, esse tema que nós vamos ver hoje é um tema da área de biognoses, ou anatomia oculta, aonde nós vamos ver, essencialmente, a síntese do tema de hoje. Nós vamos ver que o ser humano, na visão gnóstica contemporânea e antiga dos gnósticos, desde os gnósticos cristãos primitivos, que o ser humano o homem é um ser não logrado, ou seja, um ser não completo. Essa visão compartilhada por tantos pensadores, filósofos, iniciados, mestres, etc., sintetiza-se bem naquela frase de Friedrich Nietzsche, onde diz que o ser humano é uma ponte entre o animal e o super-homem. Ou seja, a natureza nos dotou, concedeu a cada um de nós, seres humanos, o protótipo, o embrião do super-homem, ou seja, do homem autorrealizado, o que em hebraico se conhece como anjo, por exemplo, né? O que em outras culturas se chama de mestres, gurus, mahatmas, o que na gnose nós também chamamos de iniciados. Então, nós vamos ver hoje que a natureza, por evolução, lá do tema evolução que nós vimos, nos trouxe a esse estado humano em um estado intermediário, onde nós temos dentro de nós todas as potencialidades, todas as possibilidades a serem desenvolvidas, a continuar a evolução consciente agora do homem a um estado superior, homem, gênero masculino e feminino, a um estado superior. Então, dentro de nós está a semente, dentro de nós está o potencial para que nós possamos desenvolver-nos, seguir o processo de desenvolvimento, de avanço, de ascensão, de crescimento, a esses estágios superiores de consciência que os cabalistas, na sua árvore sefirótica, chamam, saímos de Malkuth, que é o reino, que é o corpo físico, passarmos para Yesod, passarmos para Hod, Netzar,
Shezer, Geburat, Feresh, até chegarmos a Keter, que é o nosso ser. Então, a humanidade hoje se encontra em um estágio intermediário da evolução, aonde depende dela, depende de cada um de nós querermos, como dizem os antigos, querer, saber, querer, ousar e calar. Esses 4 princípios da teosofia, né? Então, saber nós temos, é o conhecimento. Estamos enriquecendo, através da gnose, ainda mais o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Semana que vem teremos acesso a essa grande chave dos grandes mistérios, a chave da transmutação, da alquimia. Então, nós vamos ver que dentro de nós está na nossa semente todo o potencial para nós nos desenvolvermos. Mas, infelizmente, grande parte da humanidade, como diria Sócrates, não só ignora, como ignora que ignora, o que é o pior. Por isso, nossa missão de difundir o conhecimento gnóstico a toda a humanidade, a todas as pessoas, para que a luz do conhecimento chegue aos seres humanos, para que as pessoas saibam que nós não estamos completos, não estamos realizados, que nós sim temos dentro de nós o protótipo do homem solar, temos dentro de nós o embrião do super-homem, que falava Friedrich Nietzsche, que dentro de nós existe o protótipo desses séfiras, dessas séfiras cabalistas, dessas moradas que falam cristianismo, anjos, arcanjos, serafins, querubins, tronos, potestades, dominações, principados, ou seja, em todas as culturas do Oriente e do Ocidente, culturas solares, em todas as escolas iniciáticas, escolas de mistérios, mostram que o ser humano está em um estágio de transição, um estágio embrionário de um protótipo, aonde nós podemos desenvolver, seguir desenvolvendo, seguir crescendo, seguir ascendendo, seguir evoluindo conscientemente, ou, desgraçadamente, perdermos tudo isso através das ilusões do mundo, através das paixões, através das crenças limitantes, através de tudo que leva o ser humano a uma vibração baixa, densa, a uma frequência pesada. E a sociedade, o mundo, tem muito disso para oferecer, e por isso se vê multidões e multidões migrando nesses reinos inferiores, nessas dimensões inferiores da natureza. Então, nesse tema de hoje, é importante nós lembrarmos alguns conceitos rapidamente. Primeiro, é um tema de metafísica e biognose. Então, metafísica do grego significa o que está além da física. Então, nesse tema de hoje, nós vamos ver assuntos que estão além do mundo tridimensional, além da física sensorial, que envolve os 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, a metafísica é uma área da filosofia estudada na gnose, que busca o conhecimento da essência, do princípio das coisas. Tá? Então, é importante nós lembrarmos que nós vimos lá na palestra Luz, Calor e Som, tema 5. Se por acaso alguém que está assistindo não esteve na conferência, busque a gravação ou me peça, não tenha vergonha, fique tranquilo, Alexandre, eu não estive no tema Luz, Calor e Som e eu não assisti a gravação. Você pode mandar para mim? Pode me mandar o material? Não tem problema, a gente envia, tá? Então, lá no tema Luz, Calor e Som, nós vimos que existe o princípio da criação, que é regido pela lei de 3. Lei de 3, lembrando rapidinho, positivo, negativo e neutro, prótons, elétrons e nêutrons, nas cores azul, vermelho e amarelo, nas culturas superiores e religiões, no taoísmo, Yin, Yang e o Tao, na cultura védica, Brahma, Vishnu e Shiva, na Índia, Sarasvati, Lakshmi e Parvati, no Egito, Osíris, Isis e Auros, no cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo, na Kabbalah, Keter, Chokmah e Binah, na teosofia, primeiro, segundo e terceiro logos, enfim. A lei de 3 está dentro de nós também, a lei de 3. Nós vimos no tema Luz, Calor e Som. E vimos que um aspecto
importantíssimo para a regeneração do ser humano, se encontra em nossas gônadas sexuais. Nós todos aqui nascemos por conta da energia sexual. E o nosso processo de regeneração, a palavra regeneração vem do latim regeneratione, que significa voltar a criar, voltar a gerar. Então, uma vez eu falei, nós somos uma escola de regeneração. Aí a pessoa disse, você está me chamando de degenerado? Não, porque a palavra regeneração vem do latim, que significa voltar a criar. Então, a Gnose, como a escola de regeneração, propõe o ser humano voltar a criar dentro de si essa estrutura superior, solar, do super-homem, dos estados superiores de consciência. Tá? Então, a lei de 3, semana que vem falaremos diretamente, objetivamente, sem metáfora, sem simbologia, de uma forma muito clara. E estudamos o arquétipo da lei do 7, também no tema luz, calor e som. Vimos que a lei de 3 cria, o sagrado tria masicano, e a lei do 7 organiza, o sagrado hepta para Parcho novo. Então, vimos a lei do 7, 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 chakras, 7 igrejas do Apocalipse, 7 planetas básicos da astrologia, o candelabro de 7 velas, que representa a coluna vertebral com 7 chakras acesos. Então, o número 7 aparecendo em vários contextos diferentes. E dentro de nós, os 7 corpos e as 7 dimensões da natureza. Então, hoje nós vamos falar sobre rever alguns conceitos de metafísica e ampliar isso que é a multidimensionalidade, a existência de diversas dimensões ou universos paralelos. Isso a física quântica cada vez mais comprova a existência de outras dimensões, de outros universos paralelos. Eu lembro quando nós começamos a falar de gnose, lá no início dos anos 90, eu imagino que o Adriano, que está aqui conosco também, tenha passado por isso. A gente falava de todos esses assuntos e caía no terreno do abstrato, caía no terreno, muitas vezes, do sensacionalismo. Mas a cada ano que passa, a ciência se aproxima mais de provar aquilo que nós gnósticos e que os outros iniciados de outras escolas de mistérios já falamos há milênios, dessa multidimensionalidade, da existência dos universos paralelos ou das dimensões que existem aqui e agora. A maneira de mundos suprassensíveis que coexistem sem se misturar. E coexistem no mesmo espaço-tempo, em dimensões diferentes, e essas dimensões, nós podemos sintetizar essas dimensões como estágios de vibração, estados de vibração, de frequência e de energia diferentes. Então não é que o céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo. Não é que o céu, que nós chamamos de estados superiores de consciência, se encontra acima das estrelas. Ou que o inferno, que são estados inferiores de consciência, se encontra lá abaixo da epiderme do planeta Terra. Sim, é bem verdade, e Dante Alighieri, em sua Divina Comédia, fala sobre os círculos dantescos. Mas em gnoses, nós sabemos que o céu e o inferno podem se encontrar nesse momento dentro de cada um de nós, dependendo do nosso estágio de vibração, de frequência e de energia. Ou seja, essas dimensões estão aqui e agora, mas não se misturam devido à sua densidade. É como se você tiver um recipiente e colocar dentro dele água e colocar azeite. Por mais que você movimente, que você chacoalhe, a água e o azeite não se misturam. Por quê? Pela densidade atômica, pela composição molecular desses dois elementos. Então, as dimensões estão aqui e agora. Por exemplo, nós vamos falar agora sobre os elementais da natureza rapidamente. Vocês tiveram já o tema com a Viviane, que ela abordou profundamente, de uma forma belíssima, o tema dos elementais. Quem não assistiu, assista a gravação, vale muito a pena, né? Então,
Quando você tem contato com os elementais que estão na quarta dimensão, é aqui e agora. Você está aqui e você visualiza as plantas, os minerais, por exemplo, e você visualiza, ou pelo menos sente a presença dos elementais que estão em uma dimensão muito próxima à nossa, que o ser humano pode acessar se nós elevarmos o nosso estado de vibração, se nós aumentarmos a nossa frequência vibracional, se nós trocarmos a nossa energia normalmente densa, pesada, por uma energia mais sutil, sublime. Então, essa multidimensionalidade, ela é cada vez mais uma realidade no que se estuda a física quântica, a metageometria e a astrofísica. Tá? Então, essa lei de Sete, nós explicamos agora, demos vários exemplos da lei de Sete, aí novamente, né? A natureza tudo é cétuplas, dimensões, as cores do arco-íris, notas musicais, os chakras. E isso não é coincidência. Né? Se alguém mais cético se perguntar realmente por que são 7 cores do arco-íris? Por que não são 8, 10? Por que são 7? Né? Por que vai do azul ao violeta, do vermelho ao violeta, né? Aí existem as cores infravermelhas e as cores ultravioletas, mas as cores são 7. Por que as notas musicais são 7? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ah, bem, existe o dó menor, dó sustenido, dó bemol, dó com sétima, ou seja, cada nota tem aí as suas nuances, né? Porém, são dentro das próprias, essas escalas estão dentro das 7 notas musicais. Os chakras, os dias da semana, os planetas, as 7 raças, nós vamos ver aqui no tema de transição planetária em breve, onde falaremos sobre a Lemúria, sobre a Atlântida, sobre a transição planetária da atual raça ária. Né? Então, por esse motivo, existem 7 corpos, não apenas o corpo físico, pois o ser humano, ou o ser, nosso glória, nosso íntimo, necessita de expressar-se nas demais dimensões da natureza. Nós estamos hoje na 3ª dimensão. Esse corpo físico, com seus 5 sentidos sensoriais, habita a 3ª dimensão da natureza. Mas existe uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª dimensão. Alguém me perguntou esses dias, Alexandre, eu ouvi falar já de 9 dimensões. É porque a 5ª dimensão e a 7ª dimensão, elas têm como se fossem subdivisões. Então, se você for olhar didaticamente, poderia falar em 9. Mas como dimensões, como universos paralelos, são realmente 7. Tá? E nós estamos na 3ª dimensão. Nós vamos ver como, de que maneira o ser humano poderia acessar essas outras dimensões da natureza. Tá? Então, essas 7 dimensões, aqui o mundo físico, o mundo tridimensional de Euclides, comprimento, largura e altura ou profundidade. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. A grande maioria das pessoas pensam que isso é o real. Quando falam de realidade, acreditam que é o mundo das 3 dimensões. Mas, dentro do que é a espiritualidade, isso aqui é um mundo de Maia, é o mundo das ilusões, porque é o mundo mais denso, mais material. Quanto mais denso, quanto mais o material, um estado de vibração, de frequência, de energia mais denso também, mais pesado. Por isso diz ali Einstein, né, que matéria é energia condensada. Quanto mais condensada a energia, maior o estágio da matéria. Então, as dimensões superiores são estágios mais sutis dessa energia, trazendo-nos como consequência o que são esses universos paralelos. Então, o mundo físico, a 3ª dimensão, onde temos o nosso corpo físico, a 4ª dimensão, também chamada de mundo etérico, tá? Mundo etérico, onde nós temos o nosso corpo vital, eu já falava mais sobre isso. A 4ª dimensão é onde estão os elementais da natureza. A 4ª dimensão é o segredo de locomoção, de translado das naves interplanetárias, é o uso da 4ª dimensão. O combustível das naves interplanetárias
é o éter, que é a matéria-prima da quarta dimensão. Mais uma vez, quando nós falávamos de discos voadores, lá na década de 80, graças a Deus, tive a oportunidade de ter os primeiros contatos com essa realidade muito cedo ainda, através das práticas que o gnosticismo nos entrega, mas a cada dia mais é impossível refutar a presença dos irmãos do espaço, desses seres que existem em outros sistemas solares, em outras galáxias. Seria um egoísmo tremendo, quase que uma ignorância do ser humano, acreditar que numa infinidade, nesse infinito majestoso da criação, só existe vida no planeta Terra. Então, alguns céticos dizem, não, mas para viajar daqui para Andrômeda, a galáxia vizinha, se viajar a velocidade da luz, demoraria 1 milhão de anos. Você está usando conceitos da física da era de peixes, né? Da física materialista, convencional, limitada, extremamente incipiente. Nós estamos falando aqui de uma física quântica, de uma metageometria. Essas naves viajam pela quarta dimensão da natureza. Por isso se transladam de sistemas em sistemas, de galáxias em galáxias. A quarta dimensão é onde se encontram os elementais da natureza. Isso vocês viram com a Viviane, que todo mineral, toda pedra, toda rocha, todo metal é o corpo físico. No mundo tridimensional, toda pedra, toda rocha, todo mineral, todo metal, toda planta, todo vegetal, todo arbusto, toda árvore, todo animal, todo ser vivo é o corpo físico de um elemental da natureza. Ou seja, o que dentro de você, o que dentro de nós chamamos de essência, de alma, que anima esse corpo físico, nesses reinos são os elementais da natureza. E nós podemos acessar isso, não com os 5 sentidos sensoriais, mas como falamos no tema dos chakras, que foi dado pelo Guilherme. Quem não assistiu o tema, assista o tema dos chakras. Inclusive, a turma nova, essa turma que vai começar, vai permitir a quem tiver perdido alguma conferência, deixado de assistir, ou se quiser rever os conceitos, formidável, fantástico, pode acompanhar novamente a turma que vai começar, né? E para poder rever conceitos, mas logicamente mantendo o status de vocês de câmara avançada, sem dúvida alguma. Então, na quarta dimensão, a quarta coordenada, no mundo etérico, é essa dimensão que está muito próxima à nossa. Os fenômenos de levitação estão intimamente relacionados com a quarta dimensão. Os fenômenos de desaparições e aparições misteriosas, desaparecimento de voos, de aviões, de navios, que desaparecem misteriosamente, estão intimamente relacionados com a quarta dimensão da natureza. Há fenômenos como o caminhar sobre as águas, como a levitação, ou a flutuação no ar. Isso é explicado com o conhecimento da quarta dimensão da natureza. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa pela frente. O mundo astral é a quinta dimensão. É o que normalmente se chama como o mundo dos sonhos. Tá? O que para as pessoas comum e corrente são sonhos, para os gnósticos são experiências em astral. Se essas experiências em astral forem conscientes, se os sonhos forem lúcidos, são experiências em astral objetivas, conscientes, voluntárias. E se forem simplesmente sonhos mecânicos, sonhos muitas vezes incongruentes, sonhos que apenas replicam desejos ou a rotina mecânica do dia a dia, isso são experiências em astral, porém inconscientes, involuntárias e subjetivas. Tá? Na gnose, nosso objetivo é tornar-nos conscientes em todas as dimensões da natureza. Quando o estudante gnóstico deitar-se, enquanto seu corpo descansa, enquanto o corpo vital ou o corpo etérico passa as energias para o mundo físico, para o corpo físico, através dos vórtices, carregando o nosso sistema glandular de energia, de força, de vitalidade, o corpo astral
literalmente desdobrado, viaja, ou existe, ou vive na quinta dimensão da natureza, que é conhecido como muitos como o mundo dos sonhos. Depois nós temos o mundo mental, o plano mental, que é um outro corpo, um outro veículo que nós veremos daqui a pouco, que é o corpo. Não confunda o corpo mental com a mente, e nem muito menos com o cérebro. Tá? O cérebro é o assento físico do corpo mental, mas o cérebro não é o corpo mental. Da mesma maneira que o fígado é o assento físico do corpo astral, que o baço é o assento físico do corpo vital. O cérebro é o assento físico do corpo mental. O assento físico do corpo físico nós temos no coração, no cárdias. Tá? Então, o mundo mental é uma outra dimensão. Nós vamos ver em um tema posterior de cosmogênese que o indivíduo em corpo astral, isso vocês podem comprovar quando tiverem experiências conscientes em astral, quando você tiver o corpo físico dormindo e você estiver no mundo astral, no mundo dos sonhos, se você tentar voar para cima até sair do planeta Terra, você vai perceber que você é parado por como se fosse uma barreira energética mesmo, né, que não permite que o corpo astral saia do que é a nossa estratosfera. Por quê? Por uma questão de vibração. Para sair, para investigar o sistema solar, é necessário o uso do corpo mental. O corpo mental ele é ainda mais sutil, mais leve, de uma densidade muito menor ainda do que o corpo astral. Então, o corpo mental ele consegue deslocar-se em áreas e regiões que o corpo astral não consegue chegar. E além do mundo mental, existe o mundo causal, que é a causa causorum, é o mundo da origem de tudo. Diz uma frase védica: nada se move na terra, nem mesmo a folha seca da árvore, sem a vontade do eterno onimisericordioso. Então, tudo, antes de chegar no mundo físico, aconteceu no mundo causal. Começou no mundo causal. Esteve primeiro no mundo causal. Tá? Por isso, Alexandre, como é que eu faço para acessar o mundo causal? Existem duas formas. A forma, entre aspas, mais fácil ou mais comum é através da meditação. A meditação autêntica, que permite que a nossa essência abandone os 4 corpos de pecado, chamado quaternário inferior. Quaternário inferior é o corpo físico, vital, astral e mental. Então, através da meditação, a essência escapa desse quaternário inferior e submerge na 6ª dimensão, no mundo causal. Primeira forma, através da meditação. E a segunda, para aqueles que desenvolveram ou que desenvolverem o legítimo corpo causal solar. É um corpo como é o mental, como é o astral. O ser humano atual, comum e corrente, possuímos um protótipo, o embrião do corpo astral. É isso que nós queremos mostrar hoje, que o nosso corpo astral ele é um protótipo do astral solar, como nós chamamos, do astral verdadeiro. O nosso corpo mental é um embrião do autêntico corpo mental. E o nosso corpo causal não temos. No lugar dele nós temos uma essência, uma centelha divina, uma fração de alma, mas podemos desenvolver o corpo causal. Podemos desenvolver e criar todos os outros corpos autênticos através da alquimia, que nós veremos nas próximas 2 semanas, através da transmutação das nossas energias vitais, através da sábia utilização das nossas energias vitais, através da prática que se conhece como tantrismo. Tá? Mas isso falaremos nas próximas semanas. E, posteriormente, a 7ª dimensão, como o mundo búdico e o mundo átmico. Viram aí porque a gente fala de 7 dimensões, mas alguns estudiosos citam 9, porque a 7ª dimensão tem essa subdivisão entre búdico e átmico, e a 5ª dimensão também tem a subdivisão astral mental.
O mundo búdico e o mundo ático já são o mundo relacionado ao espírito puro, tá? Como nós veremos. Então, quando a gente fala do corpo físico, olha, aí nós temos a árvore da vida, a árvore sefirótica, cabalística, que nós estudamos Cabalá profundamente na segunda câmara, nas fases avançadas da gnose, que é a segunda câmara. Então, o corpo físico é Malkuth, é um corpo de estrutura celular, habita a terceira dimensão, é regido por 48 leis. Não vamos nos deter na questão das leis hoje, mas vamos abordar futuramente, mas só para que leis são essas? Lei da vida e da morte, evolução, involução, retorno, recorrência, causa e efeito, ação e reação, lei do acidente, lei da entropia, 48 leis. Alimento, falaremos sobre isso ainda na câmara avançada, na fase avançada, sobre os 3 alimentos. Falaremos sobre a alimentação solar, sobre a importância do pranayama, do ar, e das impressões. Falaremos ainda na câmara avançada. Então, Malkuth representa, isso aqui está, desculpa, eu deveria ter revisado esse slide antes. Malkuth representa o corpo físico, tá? O Jardim do Éden é o próximo, é Yesod, é a 4ª dimensão. Então, por favor, desconsidere isso. Malkuth é uma sala de aula da escola da vida. O corpo físico, aqui o nosso corpo físico é uma sala de aula dessa escola da vida. Da mesma maneira que o nosso corpo físico pode ser, para alguns, uma prisão para o espírito, nós, gnósticos, entendemos que o corpo físico tem toda a matéria-prima da grande obra. Toda a matéria-prima está aqui, para nós continuarmos a nossa evolução consciente. Está no mundo físico. Tá? Temos, em seguida, o corpo vital, ou corpo etérico. Constituição dele etérica, vive na 4ª dimensão, ou seja, muito próximo ao nosso. O alimento do corpo etérico, prana, uma alimentação sátvica, a gente vai falar sobre isso na alimentação solar, sono reparador. Representa a esfera de Yesod ou Gesod. Aí sim, representa a 4ª dimensão, que é o Jardim do Éden, os paraísos Ginas, é a 4ª coordenada. Tá? Então, o corpo vital, gente, só para a gente entender rapidinho, ele é o duplo etérico. Se você olhando claro e evidentemente o indivíduo, você vê um duplo etérico. E esse é o corpo vital. Durante o dia, ele é como uma bateria, imagine uma bateria. Tá? Durante o dia, ele recebe as energias e forças da natureza e acumula no corpo vital. Para a noite, quando nós dormimos, o corpo astral se desdobra e o corpo vital se conecta através dos vórtices ao corpo físico, trazendo, impregnando, alimentando o corpo físico com essas energias, alimentando o nosso sistema nervoso, alimentando o nosso sistema endócrino. Então, por isso o sono reparador é tão importante, sono noturno principalmente. Então, o corpo vital se conecta ao corpo físico, passando essas energias. Alexandre, que energias são? Mas que energias são essas que ele acumula? A energia dos alimentos, por exemplo, né, os alimentos sátvicos, nós vamos ver que existem alimentos sátvicos que têm energia vital, alimentos rajásicos que já são processados, mas ainda contêm energia vital, e alimentos tamásicos, que são os alimentos processados, industrializados, cheios de conservante e de química, que já não tem mais nada de energia vital. Então, o corpo vital, ele recebe a energia dos alimentos que têm energia, né? Que tem o Shakti ainda, que tem energia vital. A energia do ar, que é o prana, desde que o ar tenha prana. Porque uma coisa, todo ar tem oxigênio. Agora, por exemplo, uma pessoa que vive no ar condicionado, o próprio nome já diz, ar condicionado. O ar fica girando ali. Ele passa no refrigerador para ser refrigerado, mas você não tem, ou a presença muito baixa de prana, de éter, de energia vital do ar. Tá? Por isso a importância de sair ao campo, irmos ao mar, aos bosques, às florestas, às montanhas, para respirarmos
não apenas o ar puro, mas para respirarmos prana. Mas vamos falar sobre isso, fiquem tranquilos, no tema vindouro, ainda na fase avançada, onde falaremos sobre os 3 alimentos. Antes de eu passar para o próximo ponto, deixa eu ver quem levantou a mão aqui, vamos passar a palavra. José Silva, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta, a sua colocação. Quer abrir o microfone, José? Não abriu ainda, está fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Você não quer falar nada ou não está conseguindo abrir? Tá bom. Então, se conseguir digitar, eu não estou conseguindo abrir também por aqui teu microfone, por algum motivo. Tá? Mas depois, se você conseguir, quem tiver aqui levantou a mão, acho que foi José Silva. Isso. Não? Então tá bom, vamos seguir adiante. Qualquer coisa é só abrir o microfone e pedir a palavra, não tem problema nenhum. Tá? Alguns me acusam, com razão, de que as minhas palestras são muito monólogo. Alexandre, você fala muito, você fica monólogo, parece aquele professor velho, antigo, que só fala e os outros escutam. Gente, eu sou da velha guarda, eu estou tentando mudar isso a fé e fogo em mim. Então, por favor, me ajudem, participem, levante a mão, façam pergunta no chat, tá? Para que eu tente ser menos falastrão, assim, menos palestrante. Ah, tá, o José do Carmo, o José falou que está na casa, está sem bateria, esqueceu o carregador. Tá bom, beleza. Já faz um tempinho, né? Já até voltou. A Fátima, vestígios da história que estão escondidos por imposição, poder instituído. Isso aí, é isso aí. Se formos entrar por aí, já é outro tema. Mas é isso mesmo, Fátima, tem razão. Vamos falar sobre o corpo astral rapidamente. O corpo astral que o ser humano tem hoje, esse corpo astral a gente chama de corpo astral lunar. Por que lunar? Porque ele é um protótipo, é um embrião do legítimo corpo astral. Gente, quando você fabricar o legítimo corpo astral, você senta numa cadeira como essa que eu estou, relaxa, rapidamente você relaxa, você provoca o sono em questões de instantes, de minutos, e quando você já percebe o sono, que o corpo físico dormiu, você simplesmente se levanta da cadeira ou da cama e sai conscientemente. Isso não é a mente, não é imaginação, isso é real, é fato. Aqui, para quem já sonhou voando, por exemplo, já sonhou voando, ou para quem já teve um sonho premonitório, sonho simbólico, sabe que é real, é uma outra dimensão da natureza. Então, na gnose, a proposta é que nós tornemos esse corpo astral lunar, esse corpo astral que é um protótipo, um embrião, transformemos no legítimo corpo astral, um veículo, um corpo existencial superior do ser chamado corpo astral. E como fazer isso, nós vamos aprender nas próximas 2 instruções, nos próximos 2 encontros. Tá? Mas está dentro de nós a semente para que possa nascer, criar o Tossoma Eliacon, o corpo de ouro do homem solar. Então, o corpo astral, estrutura protoplasmática, está na 5ª dimensão, número de leis 24. O alimento do corpo astral é a atenção plena, é aqui e agora, está aqui e agora. Olha só, gente, quanto mais você estiver em autoobservação, chave sol, por favor, leiam as apostilas dos primeiros encontros. Tema 2, tema 3, onde nós explicamos observador observado, chave sol, autoobservação. Tudo isso são conceitos e práticas da nossa vida inteira como gnóstico. Então, quanto mais você permanecer aqui no estado de vigília, quanto mais tempo você estiver em estado de presença, estado de pertencimento, em estado de autoobservação, de recordação íntima de si mesmo, isso gera o combustível para você ter experiência em astral consciente. O combustível chama-se consciência. Quanto mais consciência desperta no mundo físico, maior o tempo de consciência desperta no mundo astral.
Quanto mais nós passamos o nosso dia a dia adormecidos, como sonâmbulos, absorvido nas ilusões do mundo, nas paixões terrestres, na conversa ambígua, né, na perda de energia, na fragmentação da consciência através da fascinação, nós não conseguiremos experimentar a realidade do mundo astral. Então depende de você, depende de cada um de nós despertarmos a consciência nos mundos superiores de consciência. O mundo astral corresponde ao Séfira Hod, a Séfira Hod. Tá? Hoje não é uma aula de Kabbalah, gente. Nós vamos ter a aula de Kabbalah, na verdade é um curso de Kabbalah que a gente tem em segunda câmara. Tá? Antes de avançarmos, deixa eu só perguntar uma coisinha. Adriano, tá por aí? Opa, acabei de ver que tem uma mãozinha levantada. Deixa eu ver aqui quem é. Opa, pode fazer sua pergunta, amigo, fica à vontade. Pergunta, o comentário, fique à vontade. Eu, entretanto, escrevi até a pergunta. Quando fala em chave-sol, está-se a referir a que algum mantra tem a ver com os chakras? Pode explicar melhor, por favor? Pois não, muito obrigado pela sua pergunta, tá? Eu já vou responder. Só lembrar que o conceito da chave-sol, a explicação da chave-sol, nós vamos encontrar amplamente no tema 3, mas eu vou explicar agora. Só quem quiser ler melhor a apostila depois, você encontra no tema 3, que é o tema intitulado Despertar da Consciência. Ou Despertar da Consciência. Deixa eu só, estou anotando aqui, estou escrevendo aqui para vocês. Tá? Então, a palavra sol, o termo sol, é chave por quê? Chave porque é uma técnica chave para o despertar da consciência. A chave sol, ela serve para o despertar da consciência, para nós exercermos o nosso nível de consciência. Ela serve para nós elevarmos a vibração, a frequência e a nossa energia, elevarmos a essas dimensões superiores, elevarmos a estado superior de consciência. Então, é uma chave porque é uma técnica precisa, uma técnica chave, importante, um tesouro, literalmente, tá? Sol tem dois significados, o sol. O sol, primeiro, como uma metáfora a essa estrela, que em astronomia é um planeta, o sol, mas em astrologia hermética é um planeta, em astronomia é uma estrela. O sol, você vê como o sol ele mantém a harmonia através do seu centro de gravidade dos demais planetas do nosso sistema solar. Esse sol dentro de nós é o nosso coração. Uma chave para o despertar da consciência, na chave sol, é concentrar-se no coração, sentir o coração. No coração está o átomo nous, o átomo da nossa consciência, o átomo do nosso ser, está em nosso coração, em nosso templo no coração. Então, buscarmos sempre que possível, sairmos da mente e virmos ao coração. Lembrando a frase de Sócrates, que diz: a mente é a prisão do ignorante e o coração o refúgio do sábio. É o nosso sol espiritual invisível, verbo divino, tu que estás dentro e fora de mim. Dá-me tua luz, dá-me teu amor, dá-me tua força, para unir-me a ti e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Esse é o sol, então, primeiro aspecto, como nosso coração, como fonte de luz, de intuição, de inspiração, de consciência. 2, sol como um acróstico, não sei se conhece essa palavra aqui em Portugal, tem o mesmo significado. A letra S significando sujeito, a letra O significando objeto e a letra L significando lugar. O que é que você quer dizer com isso? Que como é que você pratica a chave sol? Concentra-se no coração e, primeiro, sujeito. Você faz a pergunta, quem sou? Quem sou? Mas não é para teorizar, quem sou? Alexandre Antoni Rebelo, NIF 3199, CPF, não. Sinta-se. Quantas vezes nós nos sentimos vivos?
Muitas vezes a gente só lembra que está vivo quando está próximo à mercê de uma catástrofe, de um acidente, quando a gente está doente, quando a gente está com fome, que lembra que tem que comer. Então, quem sou? Sinta-se, a chave Sol vai te trazer um estado de pertencimento, um estado de aqui e agora, um estado de presença. Então, quem sou? Em seguida, você já sente a pergunta: o que estou fazendo? Quem sou? O que estou fazendo? Porque olha só, gente, se todos os seres humanos praticassem a chave Sol, ele não cometeria erros. Porque quando ele disser o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, é um choque de consciência. O que eu estou fazendo? Então, o ser humano, comumente, ele dirige o seu auto pensando em quando vai chegar no trabalho, chega no trabalho, fica pensando em quando vai chegar em casa, nas contas que tem para pagar, no final de semana, nas férias, e anda sonhando, fascinado, não vive o aqui, agora e o presente. Então a chave Sol te permite estar consciente do que estou fazendo. Estou caminhando, caminhe. Estou comendo, coma. Estou dirigindo, dirija. Estou escutando, escute. Se você está escutando, você não tem que estar... Quando você escuta e começa a pensar, preste atenção que você perde a concentração. Você diz, o que ele falou mesmo? Puxa, perdi o fio da meada. Perdi a sequência. Por quê? Porque você não estava escutando. Você estava ouvindo o som da minha voz, mas a mente estava divagando. Então, a chave Sol, ela te traz o aqui e agora. Sujeito, quem sou. Objeto, o que estou fazendo ou por que estou fazendo. E lugar, olha só a importância, lugar, onde estou. Olhe onde você está. Às vezes nós vamos de casa para o trabalho e nós não percebemos nada do caminho, do trajeto. Às vezes você chega no trabalho e alguém mudou um quadro, mudou a posição de um móvel, você nem percebe, porque não se dá conta, não está desperto. Então pergunte onde você está. Olha só que interessante. Esses dias a minha esposa me convidou para assistir uma série, né? Um filme. E nesse filme, uma das protagonistas tinha muito pesadelos, assim, sonhos assim apavorantes. E aí a outra protagonista ensinou a ela a mudar o sonho. Olha, você pode mudar o seu sonho. Você pode sair desse pesadelo. Aí ela disse, como eu faço isso? Aí ela disse assim, comece a contar os dedos da sua mão. 1, 2, 3, 4. Eu não estou dizendo que é técnica gnóstica, não. Isso aqui é do filme, tá? Por quê? Porque ela disse, você fazendo isso várias vezes, quando você estiver sonhando, você vai repetir isso no sonho. E, inevitavelmente, o mundo astral ele é um mundo protoplasmático. Né? Na gnose, vamos trazer para a gnose aqui. Quando você faz a pergunta, onde estou, você pergunta, estou no mundo físico ou no mundo astral? Pergunta, será que eu estou no mundo físico ou no mundo astral? Por exemplo, eu pergunto a vocês agora, que estão aqui assistindo, Fátima, Bruno, Kathleen, Henrique, todos, José, quem garante que nesse momento nós não estamos dormindo, que na verdade nós estamos sonhando com o tema que nós vimos ontem? Na verdade, esse tema nós vimos ontem. Agora nós estamos dormindo, o corpo está descansando e a gente está só lembrando a palestra que nós vimos ontem. Então, quem garante que nesse momento nós não estamos no mundo astral? Olhemos ao nosso redor. Tem alguma coisa diferente? Algo que normalmente não está no lugar, que não deveria estar? Quando você pergunta, eu estou no mundo físico ou no mundo astral? Puxa o seu dedo. Puxa o dedo com a intenção firme de que esse dedo estique. Por quê? Porque se você fizer várias e várias vezes esse exercício aqui no estado de vigília, ele vai se repetir no mundo astral. E quando você estiver no mundo dos sonhos e repetir esse exercício, o seu dedo vai esticar. Literalmente vai esticar.
porque o corpo astral ele é protoplasmático. Então você vai se dar conta que você está em astral, porque o dedo não estica, como está aqui, eu estou puxando meu dedo e não está esticando. Então, quando eu chegar no astral, puxar e ele esticar, caramba, eu estou no mundo astral, eu acordei no mundo astral. Uma outra técnica que a gnose entrega é quando você fizer essa pergunta, onde estou, se você puder dar um salto, dar um pulinho com a atitude de flutuar. É lógico, você não vai andar na rua igual um canguru aí, pulando, né? Vai parecer estranho. Mas se você estiver na sua casa ou no escritório, algum lugar que você esteja sozinho, dê um salto. Né? Às vezes eu costumo fazer isso na rua também, então eu vou subir um degrau, no último degrau eu dou um salto. Dou um pulinho com a atitude de flutuar. Ou subindo a sarjeta, a calçada. Eu não lembro como chama a calçada aqui em Portugal, tem outro nome diferente. Mas, enfim, você dá um pulinho, um salto. Por quê? Porque de tanto você realizar essa prática aqui no mundo físico, ela vai repercutir no mundo astral. E quando você der esse pulinho no mundo astral, o que vai acontecer? E isso, a Karen falou ali, você vai flutuar. Porque no mundo astral não existe a lei da gravidade. No mundo astral não existe a lei da gravidade, por isso nós flutuamos, por isso nós voamos no mundo astral. No mundo astral não existe a lei da impenetrabilidade, por isso você em astral você pode passar pela parede, pelo teto, porque não existe a lei da impenetrabilidade. Né? Então, a chave Sol é uma técnica para o despertar da consciência, para nós realizarmos aqui em estado de vigília, quantas vezes nós nos lembrarmos. Como é que eu sei que você falou? Você não falou, não? Será que eu imaginei? Você falou ou não? Eu falei, mas o meu microfone está desligado. Ah, tá. Então foi telepaticamente. Chegou Pois por aqui. Chegou por aqui a Eu mensagem. disse isso porque já aconteceu muitas vezes em sonho, isso de consciente mesmo, saber que eu posso levantar um pouquinho e é como se voasse flutuando. Exatamente. Dá uma corrida, pega um impulso, dá uma levitada e vai. Isso, é isso aí. Muito bom. Legal o seu depoimento, para que os demais colegas vejam que isso não é algo que é impossível de acontecer de maneira alguma. O impossível está aqui, ó, na nossa mente. É a mente cética, dogmática, ateísta, materialista, que não quer conhecer o que existe além do mundo das formas. Então, por isso é possível. E a primeira vez que você voar é uma sensação tão maravilhosa que você não esquece. Sensação de liberdade, de leveza. Aí o Bruno dizendo também, já aconteceu várias vezes. Formidável. Bruno, é interessante que esses dias acho que eu não sei se foi nessa turma ou na outra que eu comentei, se foi aqui, me desculpem, acho que já é o processo de envelhecimento mesmo, que eu ensinei desdobramento astral, e aí a pessoa, ela falou, eu vou para onde? Eu falei, você gosta de que cultura? Ela disse, eu gosto da cultura egípcia, eu gosto do Egito. Eu falei, então vá ao Egito. Aí eu falei, vá à Esfinge da planície de Gizé. No nariz da esfinge tem um templo. No nariz da esfinge tem a porta, o pórtico, o portal para um templo no mundo astral. E aí, não imaginava que ele fosse tão rápido. Já passou 2 dias, ele disse, estive lá, mas não me deixaram entrar. Como assim? Cheguei na porta, tinham 2 guardiões, 2 cobridores, né? 2 sentinelas com espadas cruzadas e não me deixaram entrar. Me pediram a palavra de passe, eu não sabia a palavra de passe, porque eu não ensinei a palavra de passe, né? Então, no mundo astral existem os templos que nós podemos assistir, concorrer. Para os que são do raio da medicina, para quem gosta da medicina, existe o templo de Alden, que é onde se reúnem o arcanjo Rafael e todos os mestres do raio da medicina. Escrevi aí, templo de Alden, é um dos templos do raio da medicina. E existem vários templos, academias de estudo nos mundos superiores que a gente pode acessar com um corpo astral. Tá? Então, só continuando aqui, corpo mental é um corpo, o próximo corpo é um corpo de estrutura molecular. Olha que o número de leis é menor ainda. O astral, 24,
o mental 12. O alimento do corpo mental, o silêncio interior. O astral, falamos da inspiração, né? Falamos da autoobservação, perdão. No mundo mental, falamos da inspiração como alimento para o corpo mental. Mantemos inspirados. Podemos utilizar as músicas clássicas, os aromas, os perfumes, a alegria, para estarmos sempre inspirados. Tem uma frase de Sócrates que diz: o homem inspirado é como Deus, converte em criação tudo o que ele pensa. Então, a inspiração é um alimento do corpo mental, assim como o silêncio interior. É o Sefirot Netzah, tá? Que é a vitória, a estrela da vitória. Então, saibamos que o corpo mental da humanidade comum e corrente, dos seres humanos comum e corrente, é um corpo lunar, um corpo frio, um corpo que é o protótipo, é o embrião do legítimo corpo mental. O legítimo corpo mental é, assim como o corpo astral, um veículo de investigação. Em certa oportunidade, por aí, em alguma experiência nos mundos internos, que o nosso ser nos permitiu experienciar, vivenciar, estivemos em um templo do mundo mental. E, diferente dos templos do mundo astral, os templos do mundo astral, todos o piso dos templos de mistérios do mundo astral, o piso é preto e branco. O pavimento mosaico, piso preto e branco. Porque simboliza a luz e as trevas, a dualidade, o dia e a noite, o bem e o mal, yin yang, enfim. E esse templo do plano mental, do mundo mental, quando nós entramos ali, foi um impacto muito grande de ver que as cerâmicas, o piso, cada cerâmica tinha uma cor diferente. Era multicolorida. E aí, a primeira dúvida é em qual cerâmica eu vou ficar, em qual cor eu vou ficar. E o mais impressionante, você é como se você fosse uma peça em cima de um tabuleiro conduzido exatamente para a cor da sua vibração, da sua frequência energética. E é um templo do mundo da música, onde a música onde o som tem cor, onde o som gera imagens, é onde se encontram os mestres do mundo das esferas da música. Beethoven, Ludwig van Beethoven, o ser de Beethoven é um guardião do templo da música. É um guardião do templo da música. O ser interno de quem foi Beethoven é o guardião do templo da música. Então, os templos do mundo mental são ainda mais exaltados, mais belos, mais brilhantes do que ainda os do plano astral. Então, o mundo mental é um mundo de investigação também, é um plano de consciência cósmica. Tá? Eu ouvi um barulhinho aqui, deixa eu ver se é pergunta, se alguém levantou a mão. O João está falando, certa vez estava fazendo a técnica da mão, tive um sonho e lembrei, assim pode confirmar que estava em astral. Maravilha, João, agradeço o seu depoimento, é isso mesmo. Gente, isso é a prática. Gnoses é prática. A teoria gnóstica é linda. Eu lembro quando eu entrei a gnose com 14 anos de idade, sem exagero nenhum, nos 3 primeiros anos eu li toda a bibliografia do Mestre Samael. São 80 livros, toda em 3 anos. É fascinante, é maravilhoso, é um universo assim. Quem já teve a oportunidade de ler os livros do Mestre Samael sabe disso. Agora, graças a Deus e graças ao meu instrutor, ao missionário que me deu a primeira câmara, que foi esse curso que vocês estão fazendo, eu fiz também, durou quase 2 anos o meu, e ele falava desde o início, o que vale é a prática, o que vale é a experiência, é a comprovação. Então me dediquei desde os primeiros dias de gnose a praticar muito, tudo que se fala nos livros, levar à prática. E é isso que vai mantê-los no caminho da autorrealização, no caminho da luz. Não são teorias, gente. A teoria é muito bonita. Hoje eu comentava numa outra turma aí, e me perdoem, porque eu sou humano também, tá? Eu tenho defeitos humanos, e aqui confesso um deles. Em algum momento, numa rede social de algum colega do curso de gnose,
eu vi a pessoa lendo um livro, mostrava a capa de um livro, né? Aí eu fui olhar o nome do livro, aí eu disse, puxa vida, essa querida irmã ou irmão, não importa, ainda não se deu conta de que ela tem na mão um conhecimento superior, uma sabedoria majestosa, que ela já está na universidade, mas continua lendo o livro do jardim de infância. É como se você estivesse na faculdade e ficasse usando aqueles livrinhos de pintar, de ligar, sabe? Ligue o desenho ao nome, pinte o desenhinho. Essa é a simbologia. Porque realmente nós temos em nossa mão um conhecimento superior e existem aí fora muito conhecimento incipiente, assim, que nós já passamos disso. Nós não estamos julgando ninguém, não estamos dizendo que nós somos melhores que ninguém. É simplesmente dizendo, não perca tempo, você já passou por isso. Você já passou do jardim de infância, já passou do fundamental, hoje você está entrando numa universidade de conhecimento. Valorize isso, agarre isso com todas as suas forças, com a prática, e você vai ver o resultado disso. Corpo causal é um corpo de constituição eletrônica, 6ª dimensão e a vibração de 6 leis. Olha só que maravilha. Aí também está a inspiração, o mestre coloca a inspiração e a devoção, a mística, como um alimento do corpo causal, que é a 8ª Séfira, que é Tiferet, que é a nossa fonte de conexão com o espírito. Tá? Não vou falar muito sobre isso aqui, porque já está muito do teto para cima já. Posteriormente, o corpo búdico, que é chamado alma espiritual do nosso ser, e o corpo átmico. Nem apareceu átmico aqui, cortaram. Está aqui, corpo átmico. Constituição espiritual, 7 dimensões, 7ª dimensão, número de leis 3. Aí a constituição da árvore sefirótica, rapidamente, nós não vamos nos dedicar a isso, que o tempo já está acabando e não é o objeto. Isso aqui é uma aula, esse quadro que vocês estão vendo agora é uma aula de Cabala, de Cabalá, a primeira ou a segunda aula de Cabalá, a gente vai ver isso aqui, tá? Onde está lá em cima o absoluto, que é o Ein Sof, a Ein Sof Aur, que é o ser do nosso ser, é o absoluto, é o imanifestado, é o grande arquiteto do universo, é o Tao. Né? Daí é emanado a nossa mônada, Keter, Shokimai Binah, triângulo logóico, e depois a parte mais dos 7 corpos, que é Atma, Buddha e Manas, corpo mental, corpo astral, que é o corpo de desejos, corpo vital. Isso aqui deve estar naquele material de apoio que eu mandei para vocês aí, tá bom? Então vamos... Isso aqui é bem bonito, mas é outro estudo mais para frente. Então, gente, nesse tema, a gente trata de mostrar que cada um de nós, dos seres humanos da humanidade, somos seres não logrados, não autorrealizados. Nós temos um universo inteiro para desenvolver. Nós não podemos nos distrair, não há tempo para isso. Não há tempo para distração. Foquemos no principal, que é a nossa autorrealização, que é a eliminação do ego, a prática dos 3 fatores, a eliminação dos defeitos e o despertar da consciência. O segundo fator, nós vamos ver semana que vem, que é a transmutação das nossas energias, a sublimação, a transformação das nossas energias para nascermos, o segundo nascimento. E o terceiro, o sacrifício pela humanidade. Muito obrigado àqueles que nos ajudaram na campanha de difusão da gnose. Sozinho eu conseguiria fazer, mas com vocês a gente vai fazer muito mais. Entende? O Alexandre sozinho não teria condições de juntar 300 euros. Eu não tenho vergonha, mas trabalho numa fábrica e meu salário é 850 euros. Então, para eu dar 300 euros para uma divulgação, isso custaria muito no meu arrendamento, na minha alimentação. Mas juntando todos nós, você vê, em uma semana levantamos 300 euros, 1.900 reais. Então, isso é o terceiro fator, isso é sacrifício pela humanidade, é permitir que outros recebam o conhecimento, que outros tenham acesso ao conhecimento, que outros possam ter acesso à gnose da mesma forma que nós tivemos. Tá? O Carlos está pedindo a palavra.
Sim, Alexandre, boa noite, tudo bem? E Tudo bem? já agora, boa noite também. Boa noite. Carlos, Eu queria... vou já te deixar falar, me dá 30 segundos. Não... Por... Ok, sem problema. Não, mas por que isso, Carlos? Por que isso? Porque como você entrou um pouquinho depois, eu expliquei que essa semana eu fiz uma cirurgia essa semana e eu tive uma complicação, uma cirurgia, eu tive um sangramento, etc. Então eu fiquei uma semana sem poder comer, sem poder falar, e somente hoje é sábado, somente hoje eu vi uma ligação perdida sua na quinta-feira. Então, primeiro eu quero lhe pedir desculpa por não ter visto a ligação e dizer a você que eu estava convalescente, estava me recuperando, estava em repouso e nem poderia falar porque eu estava com uma hemorragia e uma cirurgia na gengiva. Então, peço desculpas e passo a palavra não tem a você. Que pedir desculpa, então. Não tenho que pedir desculpa, Alexandre, é normal, a gente somos humanos, todos nós temos problemas. E eu, como vim ao Porto dar consultas ao Porto, ia lhe perguntar se era para trazer aquilo que eu tinha, o chá, não sei se me estou a ouvir, não sei se me está a ouvir, Alexandre. Sim, o chá hepático, né, para a gente curar essa esteatose hepática. Maravilha. Por favor, se você conseguir... Eu estive Não, eu consigo, só que eu quando liguei na quinta-feira era para trazer para o Porto, mas como eu não sabia nada de si, eu não consegui, pronto. Mas eu amanhã, se for preciso, também lhe arranjo isso. Tenho depois alguém passar lá na clínica e levantar. Tá bem? Vou lá consigo amanhã mesmo, tá bom? Pronto. Eu estou amanhã a dar consultas lá na clínica e você, Alexandre, olha as melhoras. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui todos para ajudar, tá bem? Muito obrigado. Amanhã vou combinar com você depois, mas amanhã estarei lá a partir das 4h30 da tarde, mais ou menos. A gente combina, tá bom? Quando quiser, eu só vou para baixo, para Fátima, às 6 da tarde, mais ou menos. Então tá bem? Ótimo. Muito obrigado, Carlos. Qualquer coisa, esteja à vontade. As melhoras, Alexandre. E um abraço para o grupo todo. Um grande abraço. Como eu comentava hoje mais cedo, isso é muito bonito, essa disposição em ajudar, em servir. Como diz Madre Teresa de Calcutá, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, agradeço aí o Carlos e por estar sempre à disposição para ajudar e a todos que têm nos ajudado, porque finalizando isso aqui, essa responsabilidade eu tenho como missionário. Uma coisa que nós aprendemos no Exército é que responsabilidade você não delega. Você delega função, mas não responsabilidade. Então, a responsabilidade é nossa, não estou delegando a ninguém, mas eu peço ajuda para a gente poder aumentar essa rede de luz, essa rede de conhecimento, essa rede de buscadores do conhecimento. Então, muito obrigado. Tá? Então, gente, voltando para cá, no tema da próxima semana, nós veremos, então, como criarmos o legítimo corpo astral, como criarmos o legítimo corpo mental, como criarmos o legítimo corpo causal, como continuarmos nosso processo evolutivo consciente de crescimento. Gostaram do meu sotaque português? De crescimento. Eu estou treinando, estou a treinar o português de Portugal. Então, é isso. Nas próximas semanas, faremos pontos assim fundamentais daremos continuidade aos estudos, tá? Então, só para quem entrou agora, Carlos, para quem entrou atrasado, não tem problema nenhum, mas, por favor, atenção nesse momento. Lembrem-se, eu vou criar um outro grupo do WhatsApp e vou enviar para vocês ainda hoje, para que vocês que estão na fase avançada, vocês que estão aqui e outros que vão escutar a gravação que também estão na fase avançada e não puderam estar hoje, migrem, se transfiram para o outro grupo, que é o grupo da fase avançada. Porque o grupo que vocês estão hoje, ele vai receber os novatos, ele vai receber a turma que vai começar o curso de gnose dia 13 de outubro, tá bom? Quem quiser continuar aí, observando, não tem problema, pode ficar. Mas quem entrar no grupo avançado e quiser sair deste grupo, o Carlos ouviu, ótimo, maravilha. E quem quiser sair do grupo que está, não tem problema, mas primeiro entre no grupo avançado, tá bom? Gente,
É um tema extenso. Nós paramos por aqui porque nós vamos dar continuidade mais adiante. Depois dos temas de alquimia, vamos começar os estudos de Kabbalah, os estudos mais profundos já na segunda câmara, já na próxima fase. Tá bem? Perguntas? Dúvidas? Bruno levantou a mão. Bruno, fica à vontade. Olá, boa noite, Alexandre, novamente. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de poder colocar a questão. Claro. Foi uma questão que surgiu há pouco quando falávamos do mundo astral, mas depois eu não quis estar a empatar mais a conferência e deixei agora para o final. A minha questão, são duas questões, é sobre o umbral. A primeira questão é, o umbral é um lugar específico do mundo astral ou o umbral confunde-se com o próprio mundo astral? E se o umbral é um lugar específico, em que condições é que se pode aceder? Se é uma coisa fortuita ou se existem alguns requisitos, digamos assim? Obrigado. Está muito boa a sua pergunta. Tão boa que eu preciso pensar, não no que vou responder, né? Mas até onde a gente vai hoje. Vamos lá. A Fátima colocou ali, nós vivemos no umbral, né? Primeiramente, o que é umbral, gente? Vocês sabem o que é umbral? Quando você tem uma porta, aquela região da porta que você tá embaixo da porta, você está dentro da porta, você não está nem dentro do quarto, nem fora do quarto. Você está embaixo aquilo chama-se umbral, é quando você não está nem dentro nem fora, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar daqui a umas 4 semanas na palestra A Iniciação, nós vamos falar sobre o guardião do umbral. Que umbral é esse que nós nos referimos? Então, essa palavra umbral, ela tem níveis e níveis. Então, umbral, quando se fala de astral, vamos colocar 2 aspectos do umbral. Existe um umbral que separa o astral superior do astral inferior. Por quê? Porque quando você tem pesadelos, você tem sonhos perturbadores, pesadelos, você está no mundo astral inferior. Nas infradimensões do mundo astral. Aquilo que Dante Alighieri narra na Divina Comédia é a experiência dele no astral inferior. Ele cruzou o umbral para o astral inferior. Então, existe um umbral no mundo astral que separa o mundo, as infradimensões das supradimensões. Primeiro. Segundo, existe um umbral no mundo astral superior, um umbral dos templos, das catedrais dos mundos superiores, das academias dos mundos superiores. Nesse umbral dos mundos superiores, existe sempre um guardião, ou 2, que é o que permite ou não o ingresso do iniciado, do estudante, dentro deste recinto sagrado, deste santuário, deste templo, etc. Aí é outro umbral. E a Fátima diz, nós vivemos no umbral. Por que se diz nós vivemos no umbral? Porque o ser humano, nós estamos numa posição hoje, aonde, se nós dermos, metaforicamente falando, se nós dermos um passo para frente, nós subimos. Mas se nós dermos um passo atrás, Deus nos livre, nós descemos. Então, nós estamos num momento matemático do ser ou não ser da filosofia. Né? Por isso, na gnose, nós falamos para trás nem para pegar impulso. Só para frente. Só para frente. Ainda que sem pressa, mas sem pausa. Cada um no seu ritmo, mas sem pausa. Então, Bruno, eu tenho certeza que eu vou responder amplamente a tua pergunta daqui a 3, 4 semanas no tema A Iniciação, que nós falaremos sobre o guardião do umbral. Mas, se você quiser adiantar a conversa, me manda um WhatsApp, você sabe meu WhatsApp, e vamos conversar, a gente se fala por telefone, eu te mando o material, só para você não ficar se aguentando um mês até lá. Tá? Então, isso aqui é uma resposta básica, genérica, para o momento que nós estamos, porque senão a gente vai se aprofundar muito e principalmente se alongar muito. Tá bem? Te agradeço imensamente. Muito obrigado pela pergunta.
Senhores, senhoras, quando eu vou criar o grupo, vocês vão entrando, aí os materiais eu vou enviar por lá. Não precisa mais me pedir no privado, me manda o livro tal, já vou enviar, como todo mundo que estiver no grupo avançado, faz parte da Câmara Avançada, eu já vou estar enviando. Então, essa semana eu mando o material desse tema de hoje para vocês. E já mando a prévia do tema de domingo. Tá bem? Então, eu vou enviar para vocês agora, a cada 2 dias eu vou enviar um cartaz diferente para vocês fazerem divulgação orgânica, colocar nas redes sociais, enviar. Esse é da turma online, tá bom? Tá ok, Águida. Esse é o da turma online. O cartaz do tema da abertura presencial em Porto, em Coimbra, esse eu vou divulgar depois do dia 13. No dia 13, para não confundir as datas, tá bom? Gente, eu tenho agora um compromisso. Preciso sair com a minha digníssima esposa para fazer umas compras para a semana. Então, aqui já são em Portugal 8h30 da noite, o mercado acho que fecha 9 e pouquinho. Então, eu vou pedir a licença de vocês, primeiramente agradecer imensamente a presença de todos, sem as quais não teria